Sejam bem-vindos a mais um Dom Debate, uma realização da Escola Superior Dom Helder Câmara e da ENGE Escola de Engenharia, buscando conectar os estudos acadêmicos ao nosso dia a dia. Estamos numa semana histórica, que é uma semana que a gente comemora o Dia do Estudante, o Dia do Magistrado e o Dia do Advogado. E aquela frase clássica: sem o profissional do direito, não há justiça. Para conversar com a gente sobre esse tema, convidamos o advogado André Luiz para conversar conosco sobre advocacia no passado, no presente e no futuro. Professor André Luiz, muito obrigado por sua disposição de estar conosco aqui nessa semana histórica. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui com vocês, falando sobre direito, falando desse dia que é tão importante para a advocacia, né? Nós que representamos os jurisdicionados, o principal parceiro do judiciário, né? É uma alegria, né? O estudante, porque ele está trilhando aí a profissão. O advogado, porque é que exercita os direitos, que viabiliza o direito do jurisdicionado. E o magistrado que o aprecia, que já foi advogado e após sair da magistratura, certamente vai ser advogado. A advocacia. Isso mesmo. Então, assim, é na sua figura que a gente quer homenagear, né, nesse programa, todos esses profissionais do direito que fazem exatamente o que você disse e que movimenta a máquina. A gente sabe que as nossas instituições não são perfeitas e acabadas, até porque elas são feitas por seres humanos, mas estão em construção, e todo e qualquer retrocesso contra as instituições devem ser realmente, veementemente rechaçadas, seja pelo estudante, seja pela magistratura e seja pelo advogado, porque eles trilham, sim, a questão ligada ao Estado Democrático de Direito. E é dentro dessa conversa que eu já gostaria de fazer aquela pergunta, né, homenageá-los na sua pessoa e, ao mesmo tempo, já fazer aquela pergunta clássica. Você é advogado há quase 30 anos, doutor André. Como era a advocacia no passado? Professor Abrão, ela era uma advocacia mais intimista, né? Por exemplo, eu me lembro que no início de minha carreira, eu ia ao fórum e pegava o Ciscom na parte da manhã e tal, né? Ou quando eu ia distribuir alguma ação e tinha uma liminar, uma tutela antecipada, eu já distribuía na parte da manhã e almoçar. Quando eu voltava do almoço, eu já ia para o gabinete, porque já estaria autuada esse processo e eu esperava o magistrado chegar, geralmente pegava meio de meia, uma hora, e já despachava aquela liminar, né? E o magistrado não tinha aquele prazo, não. Você fazia aquele despacho explicando os pontos, né, importantes daquele pedido, e o magistrado, só um minutinho, uma hora no máximo, ele dava aquela liminar ou aquela tutela manuscrita, no próprio aquele espaço que a gente coloca entre o pensamento e a qualificação, sucinto e rápido. Hoje você distribui uma ação só para ela chegar na mão do magistrado, isso chega até mês, né? Então, isso mudou muito, era mais dinâmico, era causava até um frisson, né, no advogado, aquele entusiasmo, né? E isso mudou um pouco, né? Mudou, para não falar muito, mas são essas coisas que a gente sente falta, né? Apesar da dinâmica, hoje o PJE ter trazido um avanço, e a gente vê que esses avanços não são tão assim pertinentes às nossas necessidades, né? Aí você está falando, inclusive, a questão da triagem. Você distribui hoje, tem toda uma triagem, às vezes vai até contra o CPC, pede um tanto de coisa que não tem nem no CPC, mas enfim. Eu quero ainda continuar nesse tema, por seguinte: antes a advocacia, ou mesmo a área do direito, era muito ligada à questão das famílias com nomes e sobrenomes. Você acha que avançou ou elas continuam? Como é que está isso, inclusive, com o advento das escolas de direito que nos anos 2000 proliferaram? Isso foi bom, isso foi ruim? Conta um pouco para nós, você que viveu essa transição, inclusive.
Eu não tive ninguém para ajudar, para amparar, para ajudar no início da carreira. Eu comecei sozinho fazendo a minha advocacia, né? E estou até hoje na advocacia, sem qualquer parente ajudando. Mas eu acho que aquelas bancas onde o recém-formado já tem alguém na família e pode ajudá-lo, acho que é uma situação mais confortável, né? Para que ele passe um início de profissão menos sofrida, né? Eu acho que ajuda, sim, mas eu acho que o advogado, quando ele forma, ele é autônomo, né? Ele tem que ser proativo, ele tem que se jogar, né? Então, uma das características do advogado para ele deslanchar na profissão é exatamente essa proatividade, né? Nada cai do céu. Né? Você vai alugar uma sala, por exemplo, num prédio, esperar alguém entrar, não vai entrar, né? É o boca a boca, a indicação que vai fazer a sua advocacia, né, alavancar. Então, a advocacia é algo diferente, né, que passa da indicação, como é o médico mesmo, né? Você não vai em qualquer médico, você vai no médico por indicação, né? Porque foi bem tratado, foi um bom serviço prestado. Um parente, né? Indicou, né? Um amigo, né? Parente indicou, né? Ele é bom, ele é atencioso, ele dá retorno, ele ganhou ação para mim, né? Então são essas características que fazem que o retorno de cliente venha. A advocacia hoje, a gente já adiantou um pouco, né? Você tem um PJE, você tem toda essa situação, hoje ela está, digamos, até mais diluída. A minha questão aqui a gente não está para avaliar se positivo ou negativo, mas necessariamente o seguinte, em tempos de pandemia, o que mudou, né? De dezembro de 2019, nós ainda estamos atravessando, né? Tem a variante Delta aí, aos dias atuais. O que alterou, além da questão da eletrônica, do próprio PJ, como é a advocacia, como é fazer advocacia em tempos de pandemia? A advocacia hoje, ela ficou um pouco simplificada, né? Eu vou começar falando um pouco até do início de carreira do profissional de direito. Saiu da faculdade, ele não precisa necessariamente alugar um espaço para começar. Né? O que ele precisa? Do celular que ele já tem, do computador que ele já tem, da impressora que ele já tem. Né? E para ele se reunir com o cliente, ele pode alugar nesses escritórios compartilhados um horário. Então, barateou o custo do advogado iniciante. Né? E pode, só parênteses, você tocou num ponto importante, que tinha a OABJ, ou tem, né? A gente no início dela, era uma luta da questão da anuidade, né? Até por não ter nome famoso, então, antes dos coworks, né? Era uma luta da OAB Jovem, essa questão desse espaço, com agendamento. Conta um pouco mais para nós como é que está isso, por favor. Mas é só esse parênteses. A OAB, ela tem escritórios compartilhados que o advogado iniciante ele pode agendar um horário e lá ele tem toda a estrutura. Tem a secretária, tem o computador, tem a sala, tem scanner, tem toda a estrutura que ele pode utilizar não pagando nada. Né? Isso nós temos na Dom Helder, nós temos escritórios privados que fazem isso, só mexe com essa locação de espaço, com toda a estrutura. Então é muito mais viável isso no início da carreira. Né? Você está falando, voltando à questão da advocacia em épocas de pandemia, com esse negócio de audiência online, esse trabalho online, ele veio para ficar, né? Em outros países já existiam isso. Hoje nós temos uma realidade, a aula online, a advocacia online, né? Então você tem a audiência online, você tem a audiência de conciliação, você tem a audiência de instrução. Embora eu acho que a audiência de instrução ela não deva ser online. Eu acho que tem algumas particularidades que isso pode causar algum prejuízo.
Eu vou te contar na prática o que já aconteceu comigo. Por exemplo, audiência de conciliação. Aí manda o link. Manda o link e você está esperando o link não chega, aí você liga e cobra, o link. Já acabou a audiência. Como acabou? Eu estou esperando o link. Né? Então a secretaria deixou de entregar o link, aí você tem que manifestar nos autos, o juiz tem que pedir a secretaria para certificar e certificou, realmente não mandou o link. Então, volta à audiência, realiza nova audiência. Né? Já fiz também uma audiência de instrução de julgamento onde foi suprimida aquela parte onde se qualifica a testemunha. E suprimindo isso... É um momento importante. Suprimindo isso, o contradiz. que aconteceu? Foi suprimida também a minha possibilidade de contraditar aquela testemunha, se fosse o caso. Né? Porque a contradita ela é feita no momento que a testemunha é qualificada e antes dela depor. Né? Ela começou a depor, está precluso esse pedido. Né? Então aconteceu isso e eu chamei a atenção pela ordem de excelência. Né? E eu não tive a possibilidade de ouvir a qualificação para saber se ela tem interesse na causa, se é um caso de contradita. E isso viola o princípio constitucional da defesa contraditória. Por favor, chame a ordem, o processo e faça nova qualificação para que as partes e os advogados tenham ciência e possam, se for o caso, exercer a contradita. Então, são algumas particularidades que já aconteceram, né? E que tem que estar atento a isso. Né? Você está falando da advocacia... Mas com relação à audiência de conciliação, eu tenho muita reserva quanto a ela, porque, segundo a lei processual civil, o magistrado está obrigado a conciliar as partes em todos os momentos. E quando você tem uma audiência de conciliação para alavancar o processo, que só depois dela que vem a defesa, etc. e tal, e depende de uma agenda, tanto do advogado quanto também da central de conciliação, ela vai lá para frente. Né? E isso, ela viola o princípio constitucional da duração razoável do processo. Porque o processo não vai andar até ela acontecer. Né? Sim. Já era para fazer a contestação, já fazer a impugnação, para quando chegar lá, e pela lei você pode conciliar a qualquer tempo, não é isso? Exatamente. Então, essa exigência, alguns magistrados, eles suprimiram isso e acham que isso, não, eu vou já mandar citar e etc e tal, e vou conciliar quando as partes se encontrarem. Elas podem vir com um acordo e apresentar para o magistrado ou em qualquer oportunidade que o magistrado tiver com as partes, ele pode propiciar isso. Né? Então, isso atrasa a entrega da tutela jurisdicional e muito. Eu tive um processo eu entrei com a ação pode finalizar. Em setembro, aí o juiz falando, não tem agenda, tá pandemia, não sei o que. Agora, em julho, que ele designou a citação, vendo que realmente não tinha jeito e tal. Então, você ficou aí 6, 7 meses. Dentro disso, ainda dentro dessa perspectiva, como é ser professor? A gente sabe que a Dom Helder adotou, né, as disciplinas online durante a pandemia. Como é ser professor numa disciplina online? E mais do que isso, o MEC está em vias de autorizar o curso de Direito 100% online. Você que atua, né, na Dom Helder desde 2009, né, você também está aí na parte de, inclusive, quando eles estão entrando e quando eles estão saindo naquela prática jurídica. Né? Me fala um pouco sobre, no dia a dia seu, quais são os prós, quais são os contras essa situação, principalmente a questão da aula online, que já está sendo adotada na Dom Helder, e o fato das aulas nas faculdades de Direito ser 100% online. Eu acho que algumas cadeiras, elas podem ser 100% online. As de prática eu acho meio difícil, porque você tem que estar praticando, redigindo, né? E com auxílio do professor, que no meu caso eu dou uma prévia de conteúdo jurídico, doutrina, e depois jogo o caso concreto para redigir junto com os alunos. Sem essa presença
a possibilidade de trocar mais informações, eu acho que é 100% online nas aulas de prática, eu acho que fica um pouco a desejar, certo? Principalmente que você não tem como controlar o empenho do aluno, né? O professor se empenha, mas o aluno, muitas vezes, não assiste a aula online, ou assiste depois, ou nem assiste. E quando você vem cobrar do aluno, você vê aquela falta desse empenho deles, né? Eu costumo falar para os alunos que currículo é nota, não nota mínima a passar, não, é lá em cima. Quando alguém for verificar o currículo de um bacharel, de um advogado, ele vai olhar as notas deles, as máximas, e vai escolher dentre o critério de um advogado bem formado, as boas notas, né? E em detrimento daqueles que não se esmeraram tanto assim. E às vezes são melhores alunos, né? Mas fazem aquele arroz com feijão para passar. Não, o aluno tem que se importar em ter o currículo bom com notas boas, notas altas, né? E não é só o proveito, também notas, né? Então eu tenho algumas reservas quanto a aula 100% online em algumas cadeiras. Mas eu acho que o empenho do aluno, ele tem que ter uma maturidade para fazer um curso online, né? É disso que eu quero colocar mais um ingrediente aí. Como é que fica o exame da ordem aí? Porque a gente, às vezes, eu tenho aluno que passou na OAB, mas não passou comigo. Eu dava matéria, a disciplina, e ele não conseguia. Então, ele ia meio que cumprindo tabela. E eles tomavam bomba, inclusive. Então, assim, você não acha que com o ensino online reforça ainda mais a necessidade do exame da OAB ou não? Eu acho que o exame da OAB, há muita crítica contra esse exame. Mas eu acho que ele credencia o advogado e credencia a instituição que ele cursou o bacharelado, né? A instituição sendo séria, ela se dedicando à educação, ela lança um profissional não só preparado tecnicamente, mas preparando também como pessoa, né? A cidadania, né? A função do professor, né? Nós como professor, nós somos um pouco que a gente é como amigo, como profissional, como tudo, né? A gente acaba que dá alguns ingredientes para que o bacharel se molde como profissional e como pessoa, né? Então, é muito importante o exame para aferir isso, não só no bacharel, mas também na instituição. E a gente não tem como impedir esse crescimento desenfreado de cursos jurídicos. Não temos como fazer isso. A OAB bota, mas ela bota o vencido sempre, né? Então, é uma forma da gente impedir que profissionais despreparados eles venham para o mercado, aplicar o exame de ordem, né? Mostrando que aqueles que foram chancelados como aprovados, eles têm um conteúdo básico para exercer, né, um mandato e representar o seu cliente com capacidade, né, com todos os apetrechos para conduzir de forma eficaz e profícua, né, esse ônus. Ô, André, a gente já está chegando ao final do nosso programa e a gente gostaria de perguntar, na verdade, qual que é o futuro da advocacia? Eu vejo, por exemplo, a gente acabou nessa conversa de verificar o aumento das faculdades de direito, aumento, inclusive, dos advogados, mas existe uma demanda reprimida até hoje, por exemplo, tem pessoas que continuam presas sem ter, porque não tem alguém para fazer o requerimento deles. Você tem a tal da pensão alimentícia o tempo inteiro, o aumento que a Defensoria Pública não dá conta como um todo, né? Então, eu já estou dando essa deixa aí para você realmente fazer o fechamento, fazer suas considerações finais sobre a nossa advocacia, o futuro da nossa advocacia.
Eu acho que o futuro da advocacia, ela passa pelo processo digital, né? Audiência online, atendimento online, reunião online, isso já é uma realidade, né? Então, nós advogados temos que nos preparar para isso, ter uma expertise também na questão digital, né? Em mexer bem com computador, com scanner, com programa de computador, né? E, por outro lado, o nosso judiciário tem que se importar um pouco mais com o advogado, né? No sentido de colocar ferramentas, por exemplo, PJE, mais eficaz, mais inclusivo, né? Que dê menos falha, né? Então, nós precisamos dessa ajuda aí, né? Nós somos o principal parceiro do judiciário, né? Então, essa advocacia nossa está passando por um momento de mudança que veio para ficar. Então, nós temos que nos adaptar a isso e nos lançarmos também às tecnologias, né? E o profissional de direito hoje vai ser um profissional ligado à tecnologia. Né? E novas áreas estão surgindo também. Sim, né? sim. Também as novas possibilidades, né? Revolução 4.0. As suas considerações finais, por favor, André. Eu gostaria de agradecer, foi uma felicidade imensa participar desse programa, te rever, uma pessoa que tem muita afinidade, inclusive fizemos Congresso de Direito Internacional 2, né? E viajamos muito, e também ressaltar a importância dessa comemoração do Dia do Advogado, do magistrado, do aluno, né? Eu acho que é uma confraternização que a gente não pode deixar passar em branco, tamanha a importância desses profissionais, né, para a sociedade. Sem advogado, não há justiça, e justiça tardia não é justiça. André, gostaria de agradecê-lo mais uma vez por sua disponibilidade, mais uma vez na sua pessoa, né? Homenagear os professores da Dom Helder, né? O que são os advogados, os magistrados, os procuradores, né? Os estudantes da Dom Helder e o advogado. Dizer que essa sociedade em que a gente vive, ela é uma sociedade de contraste, é uma sociedade do conflito, e é que você falou, a advocacia ela vai estar sempre levando essas demandas, e o meio pacificador realmente é por meio do processo, é por meio do Estado Democrático de Direito, e fora dele é barbárie. Muito obrigado. Agradeço a você que está no nosso programa e já convidando para os nossos próximos encontros. Muito obrigado. Será um prazer. Até breve.